Paz, amados. Mas esta manhã, com esse quadro nosso, Café com Reflexão, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão em cima do Evangelho de Mateus, capítulo 5, falas do próprio Senhor Jesus. E aqui é o início do Sermão do Monte mesmo. E as falas de Jesus começam assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No versículo 11, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. A proposta que eu quero trazer nesta manhã para vocês, em cima desta bem-aventurança, é que nenhuma bem-aventurança ela é sem a outra. Então, uma bem-aventurança de Jesus complementa a outra. E eu queria fazer uma releitura para que vocês meditassem bastante. E em cima desta releitura talvez abra um pouquinho mais a nossa consciência acerca das falas de Jesus sobre as bem-aventuranças. Então, uma nova leitura, a releitura que eu quero fazer deste versículo, já começa no versículo 2 e diz: Jesus, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito. No versículo 4, a consequência: Porque todos os que são humildes de espírito choram. Bem-aventurados que choram. No versículo 5, eu quero trazer a resposta: Porque todos os que choram são mansos. Bem-aventurados mansos. No versículo 6, eu quero trazer a resposta: Porque todos os mansos têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. No versículo 7, porque os que têm fome e sede de justiça são misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos. No versículo 8, porque os misericordiosos são limpos de coração. Bem-aventurados pacificadores. No versículo 10, porque os pacificadores são perseguidos. E bem-aventurados que são perseguidos. E a resposta está no versículo 11. Pois são perseguidos por minha causa. E todos que vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão ou a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esta passagem das bem-aventuranças, ela praticamente é uma passagem conhecida e reconhecida por todos, mesmo aqueles que não professam a fé cristã, compreendem bem esta referência, esta passagem bíblica. Mas nesta ótica aqui, todos os humildes choram, todos os que choram são mansos, todos os mansos têm fome e sede de justiça, todos que têm fome e sede de justiça são misericordiosos, todos os misericordiosos são limpos de coração, todos os que são limpos de coração são pacificadores, todos os pacificadores são perseguidos, e todos os perseguidos são perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Traz uma releitura que talvez deixe um pouco mais leve, mais solto,
menos burocrático esta referência das bem-aventuranças. E quando, ainda ouvindo por um certo teólogo, ele diz que este conceito das bem-aventuranças, ela enquadra toda a estrutura do Evangelho, ou dos 4 Evangelhos mesmo, de Marcos. No tempo e no espaço, Marcos ele é escrito primeiro do que Mateus mesmo, o de Mateus, o de Lucas, o Evangelho que nós chamamos também o Evangelho das Mulheres, e o Evangelho de João. E assim, irmãos, se de fato tivermos em nós a compreensão de cumprirmos toda a bem-aventurança proposta por Jesus, com certeza já temos em nós a disposição de sermos bons cidadãos no reino de Deus, sabendo que esta cidadania ela é conquistada por aqueles que de fato trazem estes aspectos do bem-aventurado ou do feliz será, ou o agraciado é. Então o conceito é agraciado, ou é feliz, ou é bem-aventurado aqueles que cumprem tais ordenanças de Jesus. E aqui nem sequer se fala de ordenança mesmo, mas de propostas. Ele está fazendo uma proposta para os seus discípulos de como se daria e como seria feliz neste reino. E a felicidade dentro deste reino, ela não fala de dinheiro, ela não fala de riqueza, ela não fala de poder, mas ela fala da capacidade de se submeter como padrão de exigências do reino dos céus, ou se submeter para alcançar padrões dignos de serem enquadrados como sendo dignificados ou portadores do reino de Deus ou reino dos céus nas vossas vidas. E assim, queria começar esta semana com vocês propondo justamente isto. Sejam humildes, sejam aqueles que não tenham medo de chorar, chorem quando necessário, mas sejam mansos. Busquem a reta justiça, a fome e sede de justiça. Não está falando desta justiça própria do homem, mas da reta justiça. E a reta justiça é o caminho da graça e a palavra de Deus. E buscando a reta justiça, sejam misericordiosos, sejam limpos de coração, sejam pacificadores. E ainda que perseguidos, o estarão sendo em detrimento do reino de Deus, e é bem-aventurado quando perseguidos por causa do nome de Jesus. Assim eu quero deixar para vocês esta proposta matinal das bem-aventuranças, mas pegando o carro-chefe da simplicidade, da capacidade de se submeter, de se humilhar, de ter o choro legítimo, não este choro da agonia, mas o choro da injustiça causado contra nós, ou da justiça pela qual almejamos. E se conseguirmos de fato cumprir tão somente estes 11 versículos da Bíblia, com certeza você estará fechando toda a estrutura dos Evangelhos. E em se fechando toda a estrutura dos Evangelhos, a graça de Deus é com você, é por você, e já te traz a consciência de todo o cumprimento da lei. Quando o homem cumpre a lei neste tempo em que estamos vivendo, quando repousa na graça, porque a graça de Deus é a beleza de Cristo ter morrido por nós, cumprindo todas as estruturas e todos os quesitos da lei. Que o Senhor Jesus possa te abençoar neste dia, que tenha um dia farto, uma semana proveitosa na presença dEle. Fiquem na paz, amados.